Boa noite! Boa noite! Noite. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da nossa vida. Primeiro dia da minha nova vida. Ficar vida. melhor para servir melhor ao outro, ao nosso próximo, à nossa família e à nossa sociedade. Esses são os nossos cumprimentos realizados em todos os nossos encontros de amor exigente. É uma autossugestão, cria uma perspectiva de melhora constante em nossa vida, vislumbra uma melhora realmente. Busca assumir um compromisso pessoal de melhorar a cada dia, pois somos os verdadeiros responsáveis por nossa vida. Fazemos parte de algo bem maior que esta vida passageira. Tenha fé na vida, tenha fé no poder superior. Portanto, sempre enche o peito e responda cada vez melhor. Precisamos lutar contra o negativismo e o pessimismo que nos aniquila e adoece, e nos concentrarmos no positivo que nos encoraja e fortalece. Frequentem o site do Amor Exigente, amorexigente.org.br. Lá você encontra as nossas revistas, livros, informações sobre as nossas reuniões, e você pode usar a função Localiza para buscar um grupo de amor exigente mais próximo da sua casa. Participar do Amor Exigente é de graça, mas tem custos, e você pode, se assim desejar, contribuir para a nossa federação. Durante a apresentação, estaremos colocando no chat as informações sobre a maneira de contribuir. Rosa, é com você. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma domingueira aí começando, alegria da gente estar aqui junto mais uma vez. Eu acho tão bonito quando o Ederaldo assim, tenha fé na vida, quando ele diz isso, né? Então, a gente, cada dia é um dia que a gente pode buscar estar melhorando, ficar cada vez melhor, dentro do programa do Amor Exigente, que é um programa de qualidade de vida, que busca, que a gente busca nesse programa uma maneira de resgatar a nossa qualidade de vida, resgatar a nossa alegria, muitas vezes deixada para trás, não é? E é um programa que está baseado em 4 pilares, a gente sabe, os princípios básicos, os princípios éticos, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. Lembrando que a nossa domingueira está sendo gravada, então que a gente, a partir de agora, mantém os nossos microfones fechados e caso tenha um tempo para a gente estar fazendo alguma pergunta, para a gente lembrar que aqui não é um grupo de partilha. Então, o que a gente estiver falando aqui vai ficar gravado. Hoje tem um trio aí de meninas muito especial que a gente está recebendo. A gente vai fazer a domingueira um pouquinho mais comprida hoje, daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê, mas a nossa espiritualidade pluralista hoje vai ser feita pela Georgia Nardi. A Georgia, para quem já assistiu o curso de prevenção, lembra dela lá naquelas lindas contações de história. E ela também é do curso de prevenção do Amor Exigentinho, né? O curso que está acontecendo agora recentemente. E ela também é voluntária em Sumaré, São Paulo, e em Belém do Pará. Essa pandemia deu a possibilidade da gente sair um pouquinho do nosso espaço, e online a gente se conecta por esse Brasil afora e até fora do Brasil também. Vou pedir para vocês falarem bem devagar, porque nós temos os nossos irmãos, né, que estão aqui. Então, para a gente falar bem devagar, para que eles possam também estar acompanhando a nossa domingueira aí. Uma boa domingueira aí para a gente, agora é com a Georgia, e depois eu vou chamando o restinho da nossa turminha aí de convidadas especiais. Georgia, abre seu microfone, por favor.
Olá, boa noite a todos. Alegria poder estar com vocês, né? Um prazer imenso participar dessa domingueira. Hoje eu vou fazer com vocês um momento da espiritualidade. E eu vou propor a todos os presentes que se permitam fazer uma viagem de volta à infância, né? Vamos preparar, então, serenar os nossos corações, as nossas mentes, mas lembrando lá dos tempos da nossa infância. No início, alguns avós aqui do grupo estavam falando da delícia que é, né, ter os netos. E, de fato, quantas vezes nós não escutamos histórias contadas pelos nossos avós, pelos nossos pais, tios, professores? Então, a partir de agora, eu convido a todos a fazer esta viagem ao mundo da fantasia e da imaginação. E, para tanto, eu vou me preparar aqui para vocês. Dizendo assim: conta uma história para mim, conta uma história para mim, uma história que tenha começo, meio e fim. Conta sem demora para botar para fora tudo, tintim por tintim. E a história que eu vou contar para vocês é a história deste livro aqui, Pata de Elefante. Vocês devem estar se perguntando: o que será que conta uma história com este nome? Pois bem, esta história foi escrita por uma grande amiga chamada Luciene Tognetta. E ela diz o seguinte: era uma vez um rato. O rato tinha um problema, uma dor no peito que não passava de jeito nenhum. O rato pensou: vou procurar um doutor. O primeiro que ele consultou foi o doutor Leão, especialista em pulmão. Logo no início da consulta, após fazer os exames, o doutor falou: rato, meu caro rato, o seu pulmão está tão limpo, tão bem, feito bumbum de neném. Mas o rato ouviu e pensou: a dor no peito ainda não passou. Foi a vez, então, de procurar pelo grande urso, especialista em coração. O doutor Urso iniciou os exames e, em seguida, falou: rato, meu caro rato, o seu coração bate mais forte do que bateria de grande porte. Tiquidum, 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 tiquidum. O rato ouviu e pensou novamente. A dor no peito não passou. Assim, o rato resolveu procurar outro especialista e desta vez foi consultar o canguru doutor. Este era especialista em qualquer dor. O doutor canguru iniciou a consulta e logo falou: ah, meu caro rato,
Seus exames não dizem nada. Essa dor só pode ser uma piada. O rato mais uma vez ouviu e pensou: ah, mas a dor no peito não passou. Foi então que ele resolveu procurar a sábia coruja, a curandeira oficial daquele horto florestal. A coruja escutou o relato dos seus sintomas e em seguida ela lhe falou: rato, meu caro rato, você sofre de um mal gigante. Sabe qual é? A síndrome da pata de elefante. Pata do quê? Pata de elefante? O que isso quer dizer? Exclamou o rato. E foi perguntar para outro rato, amigo de fino trato. Rato, meu caro rato, pata de elefante é quando uma tristeza gigante, uma angústia, uma preocupação ou até mesmo medos de montão invadem o peito da gente. Não há remédio que cure. E se não há como curar, o único jeito, meu amigo, é o seu peso a gente compartilhar. E com essa história, a gente vem reforçar o quanto que essa nossa grande família amor exigente nos ajuda a nunca ficar sofrendo da síndrome da pata de elefante, porque nós sempre temos alguém para segurar na nossa mão e alguém para os nossos problemas partilhar. E assim a nossa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem souber, que conte outra. Gratidão, que lindo, Georgia, que lindo, né? E a gente saber que a gente pode contar com o outro. Lindo, 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 emocionante. Ai, me deu vontade de ser criança de novo. Muita gratidão. Então, dando continuidade à nossa domingueira aí, hoje vai ser um pouquinho diferente, porque na quarta-feira, no grupo de Sempre é Tempo, a Clotilde Castro, que é voluntária do Amor Exigente lá em Vitória, ela fez o nosso estudo desse mês que nós estamos estudando a crise. E eu achei um estudo tão bonito, sabe? E eu pensei, gente, lá na frente, quando essa pandemia passar, quando a gente estiver em outro momento, vai ser tão bom a gente poder escutar, saber o que estava acontecendo naquele período e como que as coisas, como que a gente estava agindo, como que a gente estava levando tudo isso, né? Então, daí, rapidamente, eu fiz um contato com a Clotilde e ela disse sim para a gente. Então, eu vou pedir para ela fazer esse estudo, que não é um estudo só do livro, né? Vocês vão ouvir, senão eu vou sair contando tudo antes da Clotilde falar. E aí, depois, então, a gente parte para a nossa convidada de hoje, para a nossa palestrante, tá bom? Clotilde, é com você. Abre o seu microfone, por favor. Ok, obrigada, Rosa, pelo convite. Boa noite a todos. Linda história, Geórgia, muito bacana. Gosto muito de história, sabe? E adoro contar para os netos, realmente. Mas hoje, então, nós vamos refletir aqui, mais uma vez, sobre a crise. De modo geral, quando falamos de crise, nós estamos pensando em algo ligado a sofrimento, a dor, o que faz com que as pessoas queiram se afastar, elas queiram fugir do problema. Entretanto, o programa ele visualiza a crise não só como dor e sofrimento, mas como possibilidade de mudança,
de enfrentamento e de crescimento. A crise como oportunidade de criar. O enunciado desse 8º princípio, que é esperançador, ele nos traz sempre esperança, ele diz: de uma crise bem administrada, surge a possibilidade de mudança positiva. Escolher enfrentar uma crise ou conflito nos tira sempre da zona do conforto. A gente fica meio, né, desacostumado ou em desconforto com isso. Mas exige coragem, ações e atitudes. E é isso que nos permite crescer, que nos permite melhorar, evoluir e aprender. Temos, na verdade, vários tipos de crises, né? Crises pessoais, crises locais, nacionais, internacionais. E crises também, às vezes, físicas, emocionais, financeiras, políticas. Desastres ecológicos terríveis acontecendo, desastres ambientais, terremotos, lixos que são jogados, às vezes, à margem da rodovia, causando tanto transtorno, tanto problema. Guerras acontecendo a nível mundial. A situação caótica e extremista acontecendo no Afeganistão nessa última semana. Uma crise gigantesca no país, mostrando tanto sofrimento das pessoas. Miséria, fome, falta de oportunidades, violência, falta de empregos, né? Muita violência e quebra dos direitos humanos acontecendo nesse país. Temos também uma crise internacional, que é a situação dos refugiados desse país ou de outros, que estão sempre querendo abrigo em outro país e nem sempre são bem acolhidos. Muita coisa acontecendo nessa situação. Gente, eu vi um filme que foi um documentário, na verdade, passado na Netflix, sobre Somos Todos Iguais. Muito interessante. Ele fala uma situação real dos refugiados. E ele mostra como a atitude de uma pessoa com amor e com solidariedade, ela modificou o entorno e ela conseguiu transformar o coração e a vida de outras pessoas que estavam em volta. Vale a pena ver quem ainda não viu. E nessa semana que passou, nós falamos da crise com enfoque no eu e a sociedade. No plano social, no plano da saúde, nós temos realmente hoje uma crise grande, uma crise monstruosa que se instalou aqui. Gigantesca, uma crise mundial, impactante, que foi provocada pelo Covid-19. Muitas pessoas desesperadas, inseguras, né? Perdidas, sem realmente saber como lidar com essa situação tão nova e massacrante. Uma crise na saúde com grandes proporções. Sem vacina, sem remédio adequado, sem um diagnóstico e um método concreto, um método certo, adequado, né? Foi preocupação e tem sido preocupação da comunidade científica e também dos governantes, sobre qual caminho seguir, por onde caminhar, muitos conflitos e desencontros, e gerando no nosso país até também uma crise política que aconteceu e está acontecendo. Só no Brasil nós tivemos mais de 570 milhões de mortes, muito desemprego, prejuízos nas finanças, na educação.
grandes prejuízos em todas as áreas. Diante desse quadro, gente, desse quadro de desolação, desse quadro de incerteza e muita confusão, o amor exigente nos dá uma lição. Ele não cruza os braços, ele não fraqueja. O programa se fortalece, expandindo as suas informações para todo o Brasil e outros países, com reuniões online, com lives, com webinar, né? Estamos tendo grandes aprendizados, grandes lições e nos tornando cada vez melhores. E é claro que para chegar a essa decisão, a essa grande frente de trabalho, a FEAE teve várias reuniões com os conselhos, com a diretoria, onde foi praticado ali o DeFi-Forex, aquele remedinho recomendado no nosso 8º princípio. E conselhos e diretorias da FEAE, então, definiram o alvo. Seriam reuniões e palestras online. Fixaram prioridades. Qual será o público-alvo? Definiram que seriam famílias, o grupo da sobriedade, que teríamos também o trabalho com os cônjuges, o sempre é tempo. Tivemos também, depois incorporado, essas domingueiras, que tem sido um trabalho fantástico. E aí formularam um plano de ação, com objetivos, com recursos, né? Quais são os recursos pessoais e materiais que nós vamos poder contar, quem é o pessoal que nós vamos contar com essa nova empreitada online. E, finalmente, executaram o plano, colocaram o plano em ação muito rapidamente e contrataram um profissional capacitado, escolheram a plataforma virtual mais indicada, que seria a Zoom, que foi o webinar, né? a Simpla na webinar. E a modalidade, então, ficou sendo reuniões online, as lives, webinar, a domingueira, as lives que foram quinzenais, né? E a webinar também semanais. Todos os voluntários e participantes do AE tivemos que aprender grandes lições, de norte a sul, até naquelas cidadezinhas bem do interior, né, onde ninguém sabia, o grupo da terceira idade, o grupo do sempre é tempo, começando a lidar com essas tecnologias também. Grandes lições positivas de aprendizado, como esse uso das tecnologias e plataformas. Mas isso tudo será para nossa força e superação. Com certeza estamos saindo mais fortalecidos dessa crise toda e de todo esse trabalho maravilhoso que a FEAE tem feito. E como reflexão, a gente pode deixar para vocês como essa epidemia tem me afetado ao nível pessoal. E o que eu tenho feito a nível local, a nível regional, ou até a nível nacional, de modo consciente, com a minha contribuição consciente e responsável com essa minha comunidade. E é isso que eu deixo como reflexão para vocês. Obrigada por me ouvirem, bom final de reunião. Gratidão, Clotilde, gratidão. Isso tudo fica como uma grande reflexão para a gente, e a gente, no Amor Exigente, aprendendo como lidar com crises, né, que não foram criadas por nós, né, crises que chegaram. E tirando um link disso tudo que você falou, não é à toa que a gente agora vai trazer a Marina Drummond, que vai falar para a gente sobre como trabalhar a prevenção nessa pandemia. O que a gente tem feito nessa pandemia e como é que a gente está se virando.
Marina Drummond é psicóloga, é autora, junto com Hélio Drummond, do livro Amor Exigente, Espiritualidade, Uma Nova Vida, que é um livro que a gente trabalha nos nossos grupos de Amor Exigente, está lá na lojinha AE também, do Amor Exigente. E aí eu conversei com a Marina e pedi a ela para estar aqui com a gente hoje, até a gente adiantou um pouco a palestra dela, porque o nosso voluntário que estaria aqui com a gente hoje teve um problema na família relacionado à saúde, então a domingueira dele vai ficar um pouco mais para frente. E aí a gente traz a Marina, que já vai começar a deixar a gente com gostinho do livro que vai sair mais um pouco para frente, né, Marina? Então, a palavra agora é com você, pode abrir o seu microfone. É isso mesmo. O Everaldo, você pode começar a passar, por favor? Vocês estão ouvindo? Eu comecei fazendo uma brincadeira, né? Pandemia, Covid, e eu fui. Na verdade, o ano passado todo eu passei falando que foi o ano que eu não queria ter vivido, e acho que não só eu, né? A maioria das pessoas nunca imaginou ter vivido um ano como o que foi, né? Eu e o Hélio moramos numa cidade bem pertinho de São Paulo, são 96 quilômetros. Então, a gente tem a vantagem de morar fora e a proximidade, né? A vantagem da proximidade. E o programa que nós mais gostamos de fazer é ir em show em São Paulo. A gente sai daqui, geralmente vai no sábado, sai daqui no sábado de tarde, vai para São Paulo, dá uma volta, passeia em algum lugar que a gente gosta, vai no show, vai jantar. E no dia 8 de março, nós fomos num show do Ney Matogrosso. Na segunda-feira seguinte, começou foi num sábado, né? Na segunda-feira seguinte, começou toda essa movimentação em relação à Covid, né? A gente tinha um consultório em São Paulo, que a gente trabalhava lá na segunda-feira. Foi a última vez que nós fomos. Todo mundo era uma clínica, né, com outros profissionais, e todo mundo acabou deixando de ir. Foi um momento de muito medo, né? Que a gente não sabia o que estava enfrentando, o que ia enfrentar. Esse ingresso, eu guardo na minha agenda, ficou para mim como um emblema. Eu sou muito chorona. Naquele momento, um emblema assim, do desconhecido, né? Que crise que a gente vai enfrentar? O que vai ser isso? Como essa crise vai nos atingir pessoalmente, na família, socialmente? Ainda está lá, eu ainda não fui em nenhum show. Eu acho que eu vou tirar de lá, quando eu for no próximo show, vou colocar num quadro. Pode passar, Everaldo, por favor. Então, o que é prevenção? Né? Prevenir e agir para que, antes que as coisas aconteçam, né? A gente tomar atitudes antes do problema acontecer. Quando a gente vai falar em prevenção, hoje, não só em relação a questões de droga, né? Mas prevenção de uma maneira bem ampla, né? Como que a gente pode trabalhar a prevenção na nossa família? A gente vive numa cultura do delivery, né? As coisas são muito fáceis. A gente tem um restaurante aqui que a gente adora, que é muito bom, ficou fechado esse tempo todo, eles não tinham serviço de delivery. Em função da pandemia, eles abriram, né? Então, a gente se acostuma com isso, né? Você pega o telefone, agora não é nem telefone, né? Você pega o celular pelo WhatsApp mesmo, você pede, você escolhe o que você quer, você pede, rapidinho já está na sua casa, e a gente perde a noção do processo. A gente começa a achar que as coisas são assim, que quando a gente quiser alguma coisa, vai lá no WhatsApp, chama um número, alguém vem e resolve o problema para nós. E a gente acaba, sem pensar, vivendo muito desse jeito, né? Achando que as coisas se resolvem, que a gente não precisa se esforçar para resolver as coisas. Que quando tiver um problema, um BO qualquer, a gente acha um recurso, vai lá, busca, e alguém vem e resolve para a gente, né? Traz pronto, né? Como o prato que a gente mais gosta, do restaurante que a gente mais gosta, de onde a gente mora. Então, pensar em prevenção é pensar o oposto disso.
é pensar que a gente não pode terceirizar, a gente não pode usar esse recurso de chamar alguém para vir resolver, de achar que as coisas são prontas. A gente tem que fazer, e fazer dá muito trabalho, é muito difícil. É muito mais fácil, no momento, a gente deixar de lado, pensar que fazer de conta, né, que não existe nada, ou não pensar no futuro, né, não pensar no que pode acontecer mais para frente, mas isso traz resultados muito ruins. O que a gente precisa é arregaçar as mangas e todo dia pensar nas dificuldades que a gente está vivendo, viver o princípio da crise, né? Das crises grandes, como tem sido a pandemia, e de cada crise do nosso cotidiano, né? Cada dia que a gente acorda e pensa, o que eu tenho para enfrentar hoje? Ir lá e fazer, e ter muito, se esforçar muito. É como se a gente... como não? Para mim, eu encaro a vida como andar numa corda bamba. A gente se equilibra, né? Tem aquele apoio, né? Na corda bamba, a gente não consegue sozinho, tem que ter um apoio, né? Esse apoio nem sempre é a mesma coisa. E para a gente, quando a gente se equilibra, a gente tem que se adiantar. E para se adiantar, a gente tem que tirar o pé de trás e pôr para frente. E nesse momento, é um momento de desequilíbrio, que a gente vai estar só com um pé na corda. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai ficar parado no lugar, a gente não vai evoluir, a gente não vai adiantar, a gente não vai viver a nossa vida. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Tem que enfrentar o medo, tirar o pé de trás e vai para frente. Quando a gente fala em prevenção primária, pensar no que a gente pode fazer para evitar os riscos. Então, por exemplo, né, em relação à pandemia, não teve prevenção primária, né? O que eu imagino que pudesse ser, seria quando começaram a identificar os primeiros casos lá na China, de fechar tudo, fechar o país, não deixar ninguém entra, ninguém sai, lockdown total. Com certeza a situação toda do mundo teria sido diferente, né? Mas era um desconhecido, ninguém imaginava que fosse tomar a proporção que tomou. Então, a gente não teve prevenção primária em relação à pandemia, né? E aí, então, a gente tem que partir para a prevenção secundária, né? É identificar os sinais, identificar os riscos, identificar o que está acontecendo e agir. E em relação à pandemia, o ano de 2020 foi um ano muito caótico, né? A comunidade científica toda buscando isso, né? Procurando identificar os sinais, entender a doença, entender esse vírus, fazer experiências, né, de tratamento, de remédio. Quantos, sei lá qual é a grandeza, né, centenas, milhares, não consigo imaginar, de cientistas se puseram a trabalhar nesse tempo todo. Está dando um eco, parece uma música tocando no meio. Você fica raro. Tá bom o som? Vocês estão ouvindo direito? Marina, estamos ouvindo bem. Se você quiser falar um pouquinho mais devagar para o pessoal de fora do Brasil, eu te agradeço. Mas estamos ouvindo muito bem. Obrigada. Obrigada. Então, eu estava dizendo que eu não consigo imaginar a grandeza, né, se são centenas, milhares de cientistas do mundo inteiro, todos buscando uma mesma direção, né, o tratamento, vacina, o entendimento dessa situação, que recursos que eles poderiam trazer para a gente melhorar, né, para a gente sair dessa crise, né, para a gente poder ir para uma situação diferente, né, para uma situação melhor, como a gente está vivendo nesse momento, né? Voltou, Edenaldo. E aí a terciária é reduzir o prejuízo já existente, né? Então, são os recursos que hoje a gente vê, né, as pessoas que tiveram Covid, que foram internadas, que saem com um monte de sequelas. Na área da saúde mental também tem muitas pessoas, uma proporção assim muito alta de pessoas com problemas de memória. Já foram identificadas muitas pessoas que tiveram crises de delírios e alucinações, que foram em decorrência da Covid. E aí, o que a gente vai fazer, né? Como que pode lidar com isso? O que pode ser feito em relação a isso? Pode ir, Edenaldo, obrigada.
desde o começo eu penso que esses tempos, né, principalmente o primeiro ano passado, da pandemia, foram tempos muito sombrios, foram tempos muito difíceis, principalmente o ano passado, porque a gente não tinha noção de como ia ser, quanto tempo ia durar, do que a gente ia ser privado. Naquele primeiro momento foi todo mundo em casa, fechado, e isolamento, né? O homem não foi feito para viver em isolamento, né? Tudo que a gente aprende no programa do Amor Exigente é o oposto disso, né? É que para a gente se fortalecer, para a gente sobreviver, a gente tem que estar junto com as pessoas. E mesmo estando juntos, né? Ainda bem, né? Graças a Deus que existem esses recursos, né? Que a gente usa. Mas mesmo usando esses recursos, é muito diferente, né? A gente está falando por aqui, a gente poder abraçar uma pessoa muito forte, a gente sentiu muita falta, né? Isso é antinatural para o ser humano. A falta de contato social, o medo dos riscos que a gente corria, né? De viver desconhecido. A gente não sabia que risco que corria, o que ia acontecer, se a gente saísse de casa e fosse no mercado fazer uma compra, a gente não sabia nada, né? A gente teve que aprender tudo isso. Não tinha tratamento, não tinha vacina, não tinha nada, era tudo experimental, então a gente ficava à mercê desse vírus, com muito medo de ser contaminado e do que poderia acontecer conosco se isso acontecesse. Aí, no início, eu me lembro muito daquelas cenas do pessoal nas varandas, né, na Itália, cantando. Então, um começava a tocar numa varanda, daí aparecia o outro, sem combinar, de repente, todo mundo lá tocando instrumentos, cantando. E eu imaginei que aquilo seria uma mudança muito positiva no mundo. Eu imaginei que o mundo fosse por aí. Que a gente ia poder sair nas varandas e que ia ter outras pessoas lá para tocar, para cantar com a gente. Mas isso foi só uma ilusão, né? As pessoas não deixaram de ser quem elas são quando aconteceu tudo isso, né? Ontem à noite eu estava conversando com o Mélio sobre o que a pandemia trouxe para a nossa vida, né, de mudança. E, para mim, pessoalmente, a coisa que ficou mais forte é assim, eu dividi as pessoas em dois grupos, eu ponho as pessoas em duas caixinhas, as pessoas que são comprometidas e as pessoas que não são comprometidas. E eu não consigo lidar com a situação de outro jeito, né? Na pandemia, o que ficou mais forte para nós foi que a gente não vive sozinho. Se a pessoa quer pular da ponte e se suicidar, ela vai atingir indiretamente, né, algumas outras pessoas, né, a família dela, as pessoas mais próximas, mas diretamente ela só vai atingir ela, só ela que vai morrer. E uma pessoa na pandemia que sai sem máscara, que não usa álcool, que faz festa, que vai para batidão na sexta-feira, ela não está colocando em risco só a vida dela, ela está colocando em risco a vida dela e a de muitas pessoas. Vai lá para a festa na sexta-feira, quando volta, né, um monte de gente numa situação totalmente inadequada, quando essa pessoa volta, contamina as pessoas que estão se cuidando. E isso, na verdade, é com tudo na vida, é com tudo no mundo. O homem só conseguiu, a humanidade só evoluiu quando ela aprendeu a cooperar. Não é à toa que esse é um dos nossos princípios, né? Um dos nossos princípios mais importantes. E aí, depois desse primeiro momento, né, tão acalentador da Itália, veio o momento de Manaus e da Índia, né? Aquele horror que a gente viu acontecer em Manaus e na Índia. E muitas pessoas que não conseguiram lidar com aquela situação começaram a banalizar a situação, né? Para não entrar em contato mesmo, né? Quantos milhões de pessoas morreram? Mas um dia a gente vai morrer mesmo, então muitas pessoas começaram a lidar dessa maneira, como se aquilo não tivesse importância. E para nós que fazemos parte desse programa, isso fica mais distante ainda da nossa vida, porque nós aprendemos que para a gente sobreviver, a gente precisa do outro.
e que não dá para banalizar, né? Como a gente tem ouvido tanto, uma pessoa que morre não é um número, não é uma estatística, ela tem um pai, uma mãe, muitas vezes tem um marido ou uma mulher, tem filhos, tem amigos, então a perda de uma pessoa afeta muitas outras pessoas, né? E quantas pessoas não foram afetadas ao longo desse tempo todo, né? Nesse tempo todo, direta e indiretamente, né? Pode passar, Ideraldo, por favor. Os tempos sombrios continuaram, né? Quando começaram a aparecer propostas, né, de vacinas, quando a gente viu as vacinas aparecerem, a dificuldade delas serem aprovadas, né? Nunca teve no mundo, na história do mundo, nenhuma vacina que foi aprovada num tempo tão rápido como foi a da Covid, né? E tantas, né? Não só uma, né? Quantas vacinas não foram aprovadas? Então, eu fico pensando como isso faz sentido para nós, do Amor Exigente. Quantas pessoas envolvidas nisso, os cientistas, as pessoas que trabalhavam com eles, né, nos laboratórios, os voluntários, os que se voluntariaram para tomar vacina. Isso é bem a nossa cara, né? É o jeito que a gente aprendeu a viver, né? Mesmo depois que essas coisas foram aprovadas, o tratamento, né, tem 2 soros que estão em estudos na Anvisa, né, e um dos soros é do Butantan, né, e um outro soro é do exterior, que é um soro que vai ser usado para tratamento mesmo, né, para o tratamento da Covid, então é um remédio específico para aquela doença. E aí o descrédito, né, dos recursos, quando as vacinas começaram a ser aplicadas, muita gente jogando contra, né, falando coisas que... fake news, né? Quantas coisas que não foram divulgadas e que atrapalharam demais tudo isso. Campanhas mesmo, né, de colocar em descrédito coisas que salvaram as nossas vidas. A minha vida só foi salva, né? Eu tomei vacina em fevereiro, porque eu sou da área da saúde de mais de 60, então eu e o Hélio fomos vacinados em fevereiro. Para mim foi um dia tão emocionante que, significando isso, né? Um marco também, um marco de que a situação estava se tornando diferente, que a coisa estava mudando, que a gente não estava indo vendo a luz no fim do túnel, mas alguém estava falando para a gente, ó, esse túnel é longo, mas lá no fundo tem luz, vai nessa direção. E uma dificuldade que nós tivemos também muito, né? Onde buscar informações seguras? O que é fake news? O que é uma notícia verdadeira? Nesse meio tempo, eu não sei se vocês conhecem, né? Eu descobri o Átila Yamarino no YouTube, e ele passou a ser meu guru da pandemia. Eu falo que eu vou sair sem máscara e vou para aglomeração. O dia que ele chegar lá no canal dele e falar, pode ir que agora está seguro. Eu me lembro, uma das primeiras coisas que eu vi foi uma tabela que ele mostrou, numa das lives que ele fez, de uma universidade do Texas, mostrando assim as atividades e o nível de risco que a gente corria se fizesse aquelas atividades. Isso, para mim, fez uma diferença enorme, porque, como eu falei, eu sou da área da saúde, né? Quando começou a pandemia, a gente ofereceu para os pacientes, para todos, trabalhar remoto. Isso já era uma coisa que a gente já fazia há bastante tempo, mas muitos pacientes não quiseram continuar sendo atendidos no consultório. E é um momento tão difícil, né, que a gente continuou com muito medo, mas nós continuamos, né? E eu lembro desse momento, né, dessa live que o Átila fez, que me deu muita segurança para pensar assim, o que eu posso fazer, qual é o risco que eu corro, e de entender que o trabalho no consultório não era risco. Risco sempre tem, viver arriscado, né? Mas a gente, máscara, álcool gel, eu tenho uma amiga que fala que nunca pensou que fosse ter mais álcool nas mãos do que na boca, né? Na brincadeira. E distanciamento, a gente fez um horário diferente para não ter sala de espera, né? O paciente tinha que vir sozinho, e aí entrava já direto na sala, saía, não cruzava com o outro no corredor. Foi uma coisa bem complicada para a gente fazer.
Mas deu certo, né? A gente está aqui, graças a Deus, ninguém da nossa família foi afetado, nem ninguém da nossa família teve Covid. E todas as noites a gente, antes de dormir, reza, pedindo para que as pessoas sejam vacinadas, né? Quem ainda não foi, para que as pessoas não adoeçam, para que essa situação melhore, e a gente agradece pela nossa situação, né? Por nós termos tido a graça de viver tudo que a gente viveu, todas as dificuldades, mas está aqui para poder contar essa história. Edenaldo, próximo, por favor. Aí, o momento de mudança, né? O momento da vacina, o momento que dá mais segurança para a gente, né? Da gente poder saber que não está livre, mas que ameniza, né, a dificuldade. Essa foto é o meu pai, ele tem 91 anos, ele também foi vacinado bem próximo, logo depois que a gente foi. Ele foi a primeira turma, né, que foi vacinada de pessoas de mais de 90 anos. Aí ele está na casa dele, ele mora numa chácara, e ele, apesar da idade que ele tem, ele é muito ativo. Ele estava roçando um morro com a mulher dele, onde eles estão plantando uma árvore que demora 10 anos para poder ser cortada. Tá? Olha a ideia que meu pai tem, né? Ele tem 90 anos e está plantando uma floresta de árvores que vão demorar 10 anos para poder serem cortadas. E do jeito que ele estava lá no morro, do jeito que ele estava, ele saiu, a camiseta furada, toda suja, as enfermeiras foram aplicar vacina na casa dele, né? Então, essas coisas trazem muito acalento para a gente, e essas coisas são muito o que a gente vive, né? De estar junto, de poder... o que a gente está fazendo, né, pelos outros, e o que a gente está recebendo dos outros. Quanta coisa que a gente não está recebendo dos outros nesse tempo. Pode ir, Edenaldo, por favor. Então, a gente chega na família, né? Como que a gente trabalha a prevenção nas famílias? O que a gente pode fazer em relação às nossas famílias para trabalhar na prevenção primária? Nós aprendemos que falar sobre as dificuldades, enfrentar as dificuldades, faz parte do nosso programa. A gente não fecha os olhos, né? A gente procura abrir os olhos, ampliar a visão, entender o que está acontecendo para poder agir. Então, o primeiro passo é a gente admitir que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente olhar para a situação e pensar o que nós podemos fazer. A minha família, eu e o Hélio, e eu tenho um irmão também, né, que fez parte do Amor Exigente por muito tempo, foi através dele que nós fomos para o Amor Exigente. Os filhos dele estudavam na escola que o Neubi era professor, e e o meu irmão conheceu o Amor Exigente através do Neubi. Um dia eu fui na casa dele e vi lá umas coisas que eu achei muito sensacionais, né, na geladeira da casa dele, umas organizações da família. Aí eu fui perguntar, né, o que é isso? Que mágica é essa? Aí ele me contou e nós fomos para Amor Exigente. Nossas filhas estavam entrando na adolescência nessa época, e a gente, na verdade, causou estranhamento, porque nessa época não tinha prevenção no Amor Exigente. E nós fomos lá para aprender, porque aquele programa fazia muito sentido para nós, aquelas ideias eram as coisas nas quais a gente acreditava. E nós fomos lá para aprender mais, para poder estar vivendo com pessoas que estavam praticando aquilo, para se fortalecer com o grupo. É muito diferente, né? A gente fazer uma coisa sozinho em casa e a gente ter um grupo para poder fazer junto. Então, a gente precisa trabalhar a comunicação. Eu digo para vocês que eu tenho mais que 30 anos de consultório, e eu vou dizer para vocês que não tem um paciente que eu atendi que não tivesse problema de comunicação. A comunicação, a dificuldade da comunicação é a base da maioria dos problemas, porque as pessoas não se ouvem, quando ouvem não se entendem, e isso gera a maior parte dos conflitos. Na família, a gente tem que ter coesão interna, né? A família tem que ter uma força que una as pessoas, a gente tem que trabalhar para que essa força aconteça.
e ter interdependência entre os membros da família, né? Cada um ter a própria vida, ter os próprios recursos, mas ser uma unidade única, né? Ser uma unidade que um depende do outro. Uma coisa que eu percebo muito, né, que eu vivo muito no consultório também, atendendo pais, é essa coerência entre fala e atitude. É muito frequente, vou contar uma situação, né? Uma mãe que estava contando que tinha estabelecido umas regras em casa, o que ela estava falando especificamente é que ela tinha combinado que o filho ia lavar o quintal, entre outras coisas, né? Ela estava combinando isso. E aí ela contou que naquele dia ela levantou e ela foi lavar o quintal. E aí eu fui discutir isso com ela, né? Você estabelece uma regra, mas você mesma está quebrando essa regra. Então, qual é a confiança? Qual é o grau de confiabilidade que você passa para o seu filho quando você age dessa maneira? Você está falando para ele, olha, não se preocupe com o que eu vou dizer, porque eu vou dizer uma coisa e vou fazer outra, o oposto daquilo. Então, a gente precisa pensar muito nisso, né? De ter coerência entre a nossa fala e a nossa atitude. Se tem dúvida, não fale, fica quieto, não fala nada, vai lá e faz. E quando falar, nem que chova canivete aberto, vai e faz. Então, para a gente falar alguma coisa, tem que estar muito seguro. E aí fala uma coisa pequenininha, e depois mais uma pequenininha, e mais uma, e mais uma, e as coisas pequenininhas vão se somando, né? Pensar que discutir não é brigar. Discutir é a gente entender a posição do outro, é a gente falar e ouvir para entender a posição do outro, para a gente poder chegar num ponto de acordo, num ponto de convergência. Cultivar a cortesia na família. São coisas muito importantes, né? A gente tem 4 netos, 2 ficaram em lockdown até o mês passado. Uma delas é a nossa neta caçula, né, que tinha 4 meses quando começou a pandemia. Ela tem um irmão de 5 anos, e eles se fecharam em lockdown e não saíram, fizeram lockdown mesmo durante todo esse tempo. E a gente tem 2 que moram aqui em Itanhaém, onde nós moramos. Graças a Deus, a gente tem esses 2 e pôde ter contato com eles, né? E principalmente o Teodoro, ele tem 5 anos, ele é uma pessoa muito gentil, ele sempre fala, por favor, favorzinho, ele fala, vovó, eu te amo. Essas coisas precisam ser cultivadas na família, essas coisas fazem muito bem. O jeito da gente se comunicar tem que ser assim, através da cortesia. Deraldo. Respeitar os limites, né? Quando eu falei de estabelecer uma coisa pequenininha, é respeitar o nosso próprio limite e o limite do outro, né? Aprender a lidar com os fracassos. Os fracassos a gente entende como ameaças ou como desafios. Isso faz muita diferença na nossa vida, isso é uma coisa muito importante para todo mundo praticar. Porque uma ameaça é uma situação que nos paralisa, que a gente não consegue sair dela, que a gente fica lá enrijecido, sem conseguir tomar uma atitude, sem conseguir nem pensar para onde ir. E quando a gente vê a mesma situação como um desafio, aquilo nos instiga a seguir adiante. E aí, para onde a gente vai? O que eu tenho que aprender com isso? Como eu tenho que agir para conseguir dar um passo a mais na minha vida? Quando a gente percebe que as coisas velhas não estão funcionando, os jeitos que a gente tem agido não estão funcionando, buscar formas novas, né? Sair da zona de conforto mesmo. Aliás, trabalhar na prevenção é viver fora da zona de conforto o tempo todo. O tempo todo está se reinventando, está pensando, está buscando maneiras de agir, está buscando o processo de transformação, né? É andar na corda bamba, não é ficar parado na zona de conforto. E é entender isso como um desafio mesmo, né? Eu quero andar, eu quero continuar nessa corda bamba, eu quero dar o próximo passo, eu quero ver aonde eu vou chegar com o próximo passo. Pode ir, Denaldo, por favor. A gente tem que cultivar muito a paciência na família. Cada um tem um ritmo.
aqui em casa, eu e o Hélio temos um combinado que é assim, né? As coisas que eu tenho mais habilidade, eu faço, e as coisas que ele tem mais habilidade, ele faz. Isso é muito importante. O casamento não é uma sociedade. Se a gente vai abrir uma sociedade com alguém, uma sociedade comercial, um sabe vender e o outro sabe administrar. O que cada um vai fazer na sociedade? Então, é isso que a gente pensa também, né, em relação ao casamento. A habilidade maior que cada um tem é a habilidade que a gente vai exercer nas situações que a gente vive. A gente praticar a empatia, é a gente olhar para o outro pela perspectiva dele, né? É a gente entender que quando o outro está falando alguma coisa, aquilo é importante. A gente pode se sentir de uma maneira diferente, mas a gente tem que respeitar o que o outro está falando, o pensamento do outro, entender que as pessoas são diferentes e que é importante reconhecer as diferenças. Respeito à intimidade, isso aqui para nós é muito importante. Ninguém, aqui a gente não precisa ter senha em celular, em e-mail, em nada, fica tudo aberto, e fica aberto porque a gente se respeita, a gente não vai olhar o que o outro o que tem lá no outro, né? Às vezes o Hélio vai sair para fazer alguma compra, aí eu falo, pega meu cartão do banco, paga com ele. Aí ele pega a bolsa, leva lá onde eu estou, aí faz eu abrir a bolsa, pegar a carteira, pegar o cartão, dar na mão dele. Então, isso é o respeito à intimidade, né? É muito importante, principalmente com as crianças. A Isabela, que é a nossa neta mais velha, ela também adora ficar aqui em casa. E muitas vezes que ela vem, ela fala, eu vou subir para o meu quarto, eles têm um quarto aqui, né? E vou ficar lá brincando. E ela entra no quarto, fecha a porta e fica aqui desenhando, brincando, fazendo as coisas dela. É um momento que ela precisa, a gente precisa dar esse espaço para as crianças terem o que é necessário para eles. Pode ir, Denaldo, por favor. Nessa época que a gente entrou no Amor Exigente, a nossa filha mais nova, a Cristina, estava entrando na adolescência e ela achava que ela tinha 40 anos, né? Que ela era dona da vida dela. A Carolina nunca foi de balada, de um monte de amigos, de sair, e a Cristina achava que a vida era no social, que balada era sexta, sábado, domingo, segunda, todo dia, e eu tinha muita dificuldade para lidar com isso, e eu aprendi a falar, vou pensar. Então, quando vinha alguma proposta de alguma coisa, eu não respondia na hora. Eu falava, eu vou pensar. Então, a gente precisa aprender a fazer isso também, para dar para nós o tempo de pensar mesmo, né? E eu ia pensar mesmo. Ia conversar com o Hélio e para a gente poder decidir o que a gente queria fazer em relação àquilo. Qual era o nosso limite? E se aquilo que ela estava querendo estava dentro do nosso limite. A gente não usar manipulação e poder, né? A gente fala que os nossos filhos manipulam e a gente não manipula, não? Procurar identificar os momentos que a gente está usando de manipulação e trabalhar num sentido diferente, né? Numa direção diferente dessa. E não usar de poder, né? Isso não tem nada a ver com autoridade. Poder é uma outra coisa, né? Seria talvez o autoritarismo. Autoridade é uma função genuína que nós, como pais, temos obrigação de exercer. Mas é aquela coisa do poder, né? De não ouvir mesmo, de não respeitar o limite, os desejos da outra pessoa. Pensar também no nível de exigência. Quando eu penso em nível de exigência, agora me veio uma coisa em relação ao Hélio, né? Eu sou uma pessoa muito organizada. Aliás, eu não sou uma pessoa organizada. Eu sou uma pessoa muito desorganizada. Então, eu preciso que as coisas estejam sempre nos mesmos lugares, porque senão eu não vou encontrar. E o Hélio é uma pessoa que não precisa disso. Mas ele aprendeu a deixar as coisas em casa do jeito que é bom para mim. Para a vida funcionar melhor para mim, né? Então, o nível de exigência que a gente tem
Como é isso? Pensando no nível de exigência em relação às necessidades das pessoas. O quanto a gente pode exigir, né? De uma criança, quanto a gente pode exigir? Quanto a criança consegue fazer? O que ela consegue compreender? E procurar levar sempre adiante, mas com um nível de exigência que seja possível, que a criança consiga alcançar. Pode ir, Adenaldo, por favor. Esse Emocionário que eu pus aqui é um livro que eu adoro. Eu não sei se vocês conhecem. É um dicionário das emoções. Então, ele tem duas folhas para cada emoção. Uma folha é uma ilustração, e do outro lado é um texto, e vai falando, essa emoção leva a outra, vai fazendo um caminho para transitar pelas emoções. E, na verdade, ele é um livro que foi escrito para crianças, mas eu uso esse livro no consultório para trabalhar com adultos também. Aqui em casa, eu tenho um aqui e um no consultório, né? E o daqui, quando as crianças estão aqui, antes de dormir, a gente pega o emocionário, escolhe uma emoção, aí a Isabela, que já sabe ler, vai ler, e aí nós vamos compartilhar vivências nossas em relação àquela emoção. Eu senti raiva quando aconteceu tal coisa, todo mundo fala, né? E isso é muito importante, a gente aprender a nomear as coisas. As coisas que a gente que a gente desconhece acabam nos trazendo medo. Quantas emoções? Eu vou fazer um questionamento aqui para vocês. Depois, pensem, nomeiem, quantas emoções vocês conhecem? Quais são os nomes das emoções que vocês conhecem? O que elas significam? O que são essas emoções? E tem gente que tem um repertório muito pequeno de emoções, né? Eu falo que a gente precisa fazer uma alfabetização afetiva. E se a gente fizer isso com a criança, vai dar para a criança uma vida afetiva muito melhor, né? A criança não vai chegar com 23 anos no meu consultório nomeando 3 emoções, falando que só conhece 3, né? Só nomeando e conhecendo 3 emoções. Trabalhar a autoestima. Como a gente trabalha, como a gente age na nossa família? A gente aponta o dedo e critica, como você fez isso? Meu Deus do céu, que horror! Ou a gente fala do positivo, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei muito de estudar, e eu estudava muito. E a minha professora do 4º ano nunca me fez um elogio durante o 4º ano inteiro. Eu estudava, eu ia bem, eu tirava uma nota bem alta, e era aquela coisa assim, não fez mais do que a obrigação. Se eu tirasse um 7, era um horror. E se eu tirasse um 9, 9,5, eu não tinha feito mais do que a obrigação. Então, como a gente trabalha a autoestima? Né? A gente reconhece nos nossos filhos o que eles estão fazendo, o crescimento deles, o esforço que eles fazem para ser quem eles são. E a gente fala isso para eles. Muitas vezes eu falo, principalmente para mães que estão com dificuldade com os filhos em casa, eu falo assim, eu vou te dar uma lição de casa essa semana. Você vai reconhecer todos os dias alguma coisa que o seu filho fez de positivo, vai dizer para ele e vai dizer como você se sentiu reconhecendo isso. E quer saber de uma coisa? Tem mães que chegam na semana seguinte falando, não consegui fazer nenhuma, não consegui achar. Aí eu pergunto, você não conseguiu achar, você não teve olhos para ver, ou o que aconteceu? Seu filho não fez nada na semana inteira que fosse digno de elogio, de reconhecimento? Então, a gente precisa e pode desenvolver esse olhar para o positivo. O resultado é muito melhor do que a gente focar no negativo, porque quando a gente coloca o nosso foco em alguma coisa, a gente está estimulando a criança a ir por aquele caminho. Quando a gente coloca o foco no negativo, a gente está estimulando a criança a ter comportamentos negativos, porque aí ela vai ter a nossa atenção. Proximidade emocional.
como é isso, né? A gente consegue se aproximar emocionalmente das pessoas, a gente fala o que a gente sente, a gente propicia situações mais favoráveis para as pessoas que são próximas de nós também poderem fazer essa troca emocional. Isso é o que nos une, isso é o que nos conecta. Foi isso que nos manteve conectados durante esse ano e meio que a gente se manteve distante. Foi isso que fez a gente se sentir gente nesse ano e meio. A proximidade emocional, né? Eu não estou perto, mas eu estou junto. Tem algumas pessoas que a gente fala muito isso, né? Que hoje nós somos muito mais próximos do que nós éramos há um ano e meio atrás, e faz um ano e meio que a gente não se vê. Então, não precisa estar junto, não precisa estar fisicamente junto para desenvolver a proximidade emocional. Definições de papéis na família, né? A cooperação é um dos princípios, todos são importantes, né? Mas a cooperação é um dos princípios que organiza a família, né? Os meus avós falavam isso, né? Trabalho de criança é pouco e quem dispensa é louco. Aqui a gente não dispensa trabalho nenhum de criança. Eles adoram cozinhar, isso é da nossa cultura familiar. Eles adoram, a gente vai para a cozinha, chama eles, e aí bota eles lá do lado na bancada, e eles vão fazendo as coisas que eles conseguem, né? E vão contribuindo com o que eles podem para a vida familiar. O que cada um pode fazer para o benefício da família? Com isso, a gente está ensinando para a criança, né? A gente está criando uma geração de crianças que vão tornar um mundo melhor do que o mundo que a gente viveu, né? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de viver isso em casa, né? De aprender a cooperação, de ouvir isso, né? Que trabalho de criança é pouco e quem dispensa é louco. Eu passei minha infância ouvindo isso, mas eu não penso que isso foi uma experiência para a maioria das pessoas. Isso é muito importante, a gente permitir a cooperação. Nós, como mães, principalmente, a gente tem um nível, a gente faz as coisas num determinado nível e, às vezes, a gente não permite que as pessoas façam, né, que os filhos, os netos façam, porque eles não vão fazer do jeito que a gente faz. E aí a gente não está ajudando, não está contribuindo, né? Não está incentivando essas crianças, né? Nossos filhos e os nossos netos, a entenderem como é importante cada pequena coisa que eles fazem. Liderado, por favor. Aí a gente parte para pensar e para refletir a respeito das questões do casal, né? Porque é o casal que estabelece a estrutura para a família. Então, qual é a referência que nós damos enquanto casal? Eu atendi há pouco tempo atrás, né, uma mãe aqui, e um dia ela chegou no consultório dando risada, falando que ela foi falar com um dos filhos dela, que estava com uma situação lá na casa, brigando com a irmã, gritando, falando alto e discutindo com a irmã, e ela falou: ô fulaninho, mas não tem um jeito melhor de resolver isso? Conversa, se entende. E o menino arregalou um olho desse tamanho para ela e falou assim: mamãe, mas é assim que tudo se resolve aqui em casa. Então, qual é a referência que a gente dá na nossa casa, né? Como a gente resolve as dificuldades? O nosso comportamento tem um peso muito maior do que o que a gente fala. O que a gente está fazendo em relação à nossa maturidade social, emocional, pessoal? Quanto a gente, como foi falado antes, né? Qual foi a nossa contribuição para a gente fazer desse ano e meio que a gente viveu um ano mais leve para nós, para as outras pessoas, para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas de onde a gente mora, né? O que a gente trouxe o que a gente agregou na vida de todo mundo nesse ano e meio? Como é a nossa relação como casal? E como essa relação impacta na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa família? Como que isso acontece?
Pode ir, Deraldo, por favor. Como a comunicação entre nós impacta a vida familiar, né? Isso que eu falei do filho da minha paciente, né? Mas, mamãe, é assim que se resolve tudo aqui em casa. Então, a gente pode virar as costas, né? Não se ouvir, tampar os ouvidos, como na primeira imagem, né? Ou pode estar próximo, estar ouvindo, estar procurando entender o outro. Pode ir, por favor. Nós temos consciência dos processos ou vivemos de eventos? É aquilo que eu falei no começo, né? A gente sabe que uma pizza não é uma coisa que chega pronta na nossa casa meia hora depois que a gente pediu. A gente sabe que tem que plantar o trigo, plantar o tomate, tirar o leite da vaca, ter alimentado a vaca para poder tirar o leite, fazer o queijo. A gente lembra disso quando a gente recebe a pizza pronta na nossa casa? Tem que lembrar, e a gente tem muito pouca oportunidade de lembrar dessas coisas, né? De trazer essas coisas para a vida da nossa família. Um jeito muito legal, muito fácil, muito legal de trabalhar isso, né, na família é fazer pão. Vocês já fizeram pão em casa? Mistura os ingredientes, aí você põe lá, em algum lugar, e tem que esperar o fermento agir. Não adianta você ficar lá do lado dele, cresce pão, pão não vai crescer, ele não te ouve, ele vai crescer no tempo dele, no tempo que a massa fermentar. Isso é muito legal, é uma experiência muito legal, que dá para a gente essa noção do processo, né? Das coisas que a gente pode fazer, de como a gente pode fazer. Como nós exercemos a nossa autoridade, né? Autoridade, aquela genuína que a gente tem que ter, que a gente tem responsabilidade. A gente ouve as crianças, para a gente, né, que está vivendo experiência de netos, é muito diferente de viver a experiência de filhos, né? E muitas vezes eles falam para a gente coisas que a gente nem pensava. Às vezes, numa situação de dificuldade, eles encontram respostas, encontram saídas que a gente nem tinha pensado. E a gente ouve e fala, nossa, mas não é que é isso mesmo? Nós usamos de autoritarismo ou a gente exerce a nossa autoridade, que é genuína? Onde está o limite entre a autoridade e o autoritarismo? O problema é que a gente não sabe. Isso não é uma linha definida, daqui para cá, estado de São Paulo, daqui para cá, estado do Paraná. É uma coisa que vai e vem, e a gente que tem que entender, e é uma coisa também que é um processo também, que em alguns momentos é de um jeito, em outros momentos dá para ser mais flexível. O que eu falei, né? É andar na corda bamba, é não parar, é não viver na zona de conforto. Nós somos presentes, nós conhecemos nossos filhos, nós conhecemos os amigos dos nossos filhos. Várias vezes a gente fez uma dinâmica com famílias que era assim, eram 20 perguntas a respeito dos filhos, que os pais tinham que responder. Qual é a comida predileta, que banda que ele ouve, uma porção de coisas. E era muito impressionante, e os pais ficavam muito impressionados também, como eles desconheciam muitas daquelas coisas. E a gente precisa conhecer como que a gente vai poder viver e educar os nossos filhos se a gente não sabe das coisas tão básicas como essas coisas, né? Como são os amigos dos nossos filhos? Como eles vivem? A gente conhece a família deles também? Essas coisas são muito importantes. Pode ir, Deraldo, por favor. Vocês estão percebendo que tudo isso, que até agora eu não falei nada que está fora do programa, que é tudo coisa que a gente aprende no Amor Exigente, como esse programa é rico, como ele traz recursos para a gente poder lidar com a nossa vida. De que é composta a nossa cultura familiar? Quais são nossas raízes? O que nós cultivamos? Os meus avós eram italianos, né? E a gente vivia... Eles tinham até fogão a lenha na cozinha deles. E a gente vivia muito próximo, né? Eu e meus irmãos convivemos muito com eles. E uma das coisas que todo mundo na minha família gosta de fazer é cozinhar. E é uma coisa que os meus netos também estão aprendendo a gostar, né? A cultura da nossa família que a gente vai trazendo para as próximas gerações. Como nós contamos a história da nossa família de origem? É tão importante
porque vai dar para as crianças a noção de que elas não brotaram no meio de um campo, né? Que teve histórias, teve pessoas que antecederam a elas, e essas pessoas foram moldando cada um de nós e nos transforma em quem nós somos hoje. E aí já vai para um outro lado, né? Nós projetamos nos nossos filhos, nos nossos netos, os nossos desejos não realizados, né? Aquela coisa de que eu queria ser bailarina e eu não fui, então minha filha tem que fazer balé. Será que ela gosta? Será que eu estou querendo que ela faça isso, né? Para realizar um desejo dela, um anseio dela, é uma coisa que eu não consegui realizar e que eu faço. Eu tento me realizar através dela. Por favor, Helena. E aí, quando é hora de procurar ajuda profissional? Quando os recursos que a gente tem, a gente percebe que são insuficientes, que a gente está lá num ponto que a gente não consegue andar, então é hora de procurar ajuda profissional, né? Além da ajuda da família, dos amigos, do grupo, né? Vai se ampliando até chegar uma hora de procurar ajuda profissional. Eu fiquei pensando nisso, né? E eu pensei o seguinte: todo transtorno em saúde mental é diagnosticado pelos sintomas. Então, tem lá uma lista de sintomas que a pessoa tem que apresentar para a gente dizer que a pessoa tem depressão, por exemplo. Mas o ponto comum em todos os diagnósticos é quando os sintomas prejudicam a vida. Então, por exemplo, né, quando a pessoa não consegue ter concentração para o trabalho, quando a pessoa está desatenta, quando a pessoa chora o dia todo, essas coisas já estão prejudicando a vida dela. Então, essa é a hora de procurar ajuda fora, né, ajuda profissional. Alguém que possa, com um olhar diferente, nos orientar e nos ajudar. E o papel do grupo e o papel profissional são papéis que se intercalam em muitas coisas. O grupo não é o grupo Amor Exigente não é um grupo de terapia, mas é um grupo terapêutico, no sentido, o que é ser terapêutico, né? É nos ajudar a encontrar recursos para lidar com as nossas dificuldades. E muitas dessas coisas a gente vai também trabalhar no consultório, né? Eu e o Hélio, depois de tanto tempo de Amor Exigente, a gente não consegue mais separar, né? O que é profissional, o que é da psicologia, que a gente aprendeu na psicologia, e o que a gente aprendeu e viveu no Amor Exigente. E muitas das coisas que a gente trabalha no consultório são coisas do programa Amor Exigente, que são coisas, recursos que a gente dispõe e que são muito importantes e valiosos. Esse bonequinho aí é o nosso logo, põe a cabeça no lugar. É isso que eu tinha para falar. Eu quis terminar com uma foto das coisas que são significativas na vida da nossa família. Momentos que eu fui lá no Facebook buscar, nesse tempo, né, de pandemia, de olhar... acho que deve ter uma ou duas fotos só aí da pandemia, e a maioria delas não. E isso foi uma coisa que eu prestei muita atenção, né? Assim, que me chamou muita atenção. Por que eu falo de pandemia, né? Prevenção em tempos de pandemia? Porque quem viveu, né? Covid, né? Pandemia de Covid 2020, eu fui, quem passou por isso de verdade, teve a vida tão transformada que não tem como viver de outro jeito. Em muitos momentos, eu postei lá no Instagram e no Facebook coisas que eu estava vivendo, porque depois, no ano seguinte, o Facebook mostra, né? Para eu repostar, para eu lembrar o que eu estava vivendo naquele momento, tanto no sentido das dificuldades que eu estava vivendo naquele momento, como de pensar como hoje aquilo já está distante, né? Como a gente já mudou. Aqui no estado de São Paulo, na quinta-feira, foi o primeiro dia, desde 20 de abril de 2020, que não teve nenhuma UTI com capacidade de lotação alta, todas com uma capacidade abaixo de 50%. Isso é muito significativo, né? A gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para frente,
a gente tem que manter os cuidados que a gente aprendeu que são importantes nesse tempo, mas se a gente não tiver esperança, se a gente não tiver fé, se a gente não conseguir reconhecer na vida que a gente está vivendo e no mundo que a gente está vivendo os sinais de que a gente pode seguir adiante, aí a vida fica muito difícil, muito complicada, muito difícil mesmo. Marina, queremos te agradecer muito. Primeiro, agradecer ao Hélio, né, que dividiu você com a gente no domingo, né? Teus netos, tua família, você está aqui com a gente, quanta lição que você trouxe, quanta reflexão que você trouxe para a gente. Muitas coisas parecidas com o que nós pensamos e vai de encontro, né, com aquilo que você está fazendo, aí que você começa a ver que você está agindo certo, né? Eu fui fazendo várias anotações aqui da sua fala, mas eu queria falar só um pouquinho, não sei se vai dar tempo para a gente abrir para perguntas, o Ederaldo tem que ver o nosso tempo, mas o meu neto veio aqui ficar comigo e ele gosta muito de água de coco. E o rapaz veio aqui entregar daqui do nosso hortifruti aqui pertinho, que a gente tenta comprar as coisas daqui do local mesmo, em Friburgo, para poder incentivar. E aí eu falei, quem trouxe a água de coco? Ele falou, o iFood. Aqui não tem nem iFood. Então, para você ver como que eles já estão, né, ligados nessas coisas. Eu pensei que ele fosse falar, o Michael, né, dali da lojinha e tudo, né, o iFood trouxe água de coco, né? Quando você faz a gente lembrar que a vida é uma corda bamba, que a gente precisa de um apoio, mas que a gente precisa também tirar o pé do chão. Normalmente, essa zona de conforto pode ser uma zona de conforto que está doendo, que está dilacerando, mas aquele medo do novo, de sair daquilo para o desconhecido, faz a gente continuar ali, dilacerado, sofrendo, achando que outra coisa pode ser ruim. E aí, eu até comento isso, né, que atrás de uma porta tem outra porta, atrás de uma janela tem outra janela, e a gente aqui não vai buscar, né? Quando você diz que as pessoas não se ouvem, e quando se ouvem, elas não se entendem, a necessidade da gente trazer isso para a nossa família. O José Carlos estava colocando ali, né, a questão de que ele não teve uma família, mas hoje em dia a gente tira um pouco a família de sangue, porque a nossa família ela vem crescendo de uma outra forma, né? Ela a família se forma, às vezes, eu tenho uma amiga que eu digo que é minha irmã, e ela não tem nenhum laço sanguíneo comigo, né? Mas a necessidade da gente se ouvir e o que a gente faz com tudo isso, né? Porque muitas das vezes a gente também não para. Quando você também coloca para a gente, tem algum microfone aqui aberto? Vamos ver aqui o que está... Me ajuda aí, Ederaldo, por favor, nesse microfone que está aberto. Quando você falou sobre a amiga, né, que comentou a questão do álcool, né, que ela nunca pensou que fosse ter mais álcool. A gente sabe que o amor exigente preza pela abstinência. E eu fico pensando a dificuldade nesse período das pessoas que têm que manter a sua abstinência o tempo inteiro, porque, por exemplo, a mim me incomoda o cheiro do álcool, eu não gosto, né? Então, quando eu estou passando aquele álcool, eu falo, ai, né? Até tento botar umas coisinhas assim dentro para ele ficar com um cheirinho melhor, comprar um mais assim, e eu fico pensando a dificuldade toda desse processo. E aí você convida a gente a falar, a pensar, né? Se tem dúvida, não falar, e quando falar, falar pequeno, e as coisas pequenas vão se somando. Nossa, tem tanta coisa boa aqui que eu anotei das suas falas. Trabalhar na prevenção é viver fora da zona de conforto, eu falei. E quais as emoções que você conhece e o que tem no meio dessas emoções? Fechar. A gente tem a tendência a não trabalhar, né? Não reconhecer as emoções, né? Deixar essas emoções de lado e dizer, eu não posso me permitir sentir tristeza, eu não posso me permitir sentir raiva, eu tenho que estar feliz o tempo inteiro, eu tenho que estar bem o tempo inteiro. E aí a gente vai se entendendo, né? Quando eu vim para Amor Exigente, eu busquei também fazer uma terapia, além do grupo do Amor Exigente, além de uma terapia da família, para a gente poder ver que a gente é gente, né? Eu anotei muita coisa, mas eu vou fechar aqui quando você fala sobre o amor exigente no seu grupo de terapia, mas ser um grupo terapêutico que nos ajuda a encontrar recursos para lidar com as nossas dificuldades.
Então, que a gente saiba o que a gente vai encontrar no Amor Exigente, mas que a gente tenha sempre em mente, que foi a nossa domingueira da semana passada, quando eu falei dessa questão dessa rede, né? Quanto mais forte essa rede, que não é só do grupo de apoio, muitas das vezes a gente precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, né? de buscar terapias, coisas que levem a gente para outros caminhos. E aí você me fez refletir em relação à pandemia. A última vez que eu reuni minha família foi dia 15 de março de 2020, que foi meu aniversário. Mesmo assim, eu só reuni assim, os filhos e os agregados. E botei uma toalha de papel no banheiro. Falei, gente, não vou deixar todo mundo usar a mesma toalha. E cantou-se parabéns, eles foram embora e a gente não se abraçou. E no dia 16 de março, então, começou, né, aquela questão toda. E de lá para cá a gente não se reuniu mais, a gente não se encontra, né? Mas esse cuidado e essa esperança, primeiro eu digo cuidado com a gente e cuidado com o outro. A pandemia está fazendo a gente também entender que se eu me respeito, eu preciso respeitar o outro. Como eu me respeito, como eu respeito o outro? Seguindo as regras mínimas e regras básicas, não é? Eu me emocionei muito quando tomei a primeira dose, a segunda dose da vacina, muito emocionada, assim. Eu nem sei, eu até fiquei com vergonha, porque a primeira dose, o Roberto estava comigo, mas a segunda eu entrei sozinha, né? E quando eu terminei, eu saí chorando, a moça falou, a senhora está se sentindo bem? Eu falei, estou, uma questão de é um sentimento de felicidade, mas de pensar nas pessoas que não tiveram a chance da vacina e já se foram, e daquelas que ainda têm que esperar o dia, né, de serem vacinadas, né? Que a gente continue se cuidando. Tenho experiência agora de uma amiga que eles se reuniram no Dia dos Pais, então eram 9 pessoas juntas, 8 pegaram Covid. Tenho experiência do filho da minha vizinha que a sequela, eu falo até, não é para deixar as pessoas para baixo não, mas é para a gente se cuidar mesmo. Ele já não está mais com a Covid, mas ele ficou com um problema neurológico, então ele está em coma, 43 anos, único filho, sabe? Então, assim, que a gente continue se cuidando e que a gente consiga se fortalecer, mas entendendo que uma hora vai passar, tudo na vida passa, né? Mas o que a gente está fazendo nesse nosso caminhar? Então, a importância de você estar hoje trazendo para a gente, assim, esse alerta, né? Mas com muito alento, né, no coração, Marina. Gratidão, muito bom te ouvir. Geraldo, nem sei, né? Hoje a nossa domingueira ficou mais comprida. Não sei se tem alguém querendo perguntar alguma coisa, se a gente já vai... Não vi aqui, Rosa. Não... Aparentemente, ninguém. Vou fazer uma sugestão. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar pelo WhatsApp, aí eu respondo. Sim, pelo WhatsApp, então a gente e faz isso, pode deixar, tranquilo, tranquilo. Então, gente, eu queria dar o tempinho para a Marina se despedir, mas agradecer a Geórgia, com tanta sabedoria, trouxe aí para a gente a questão da pata do elefante, né? Como é importante a gente contar com o outro e poder partilhar, né? Esse tempo de pandemia, eu penso que se a gente não tivesse reinventado, como a Clotilde trouxe para a gente, né? Toda a Federação de Amor Exigente se reinventando. Eu vejo o Luiz Fernando, eu falei, meu Deus, que horas que o Luiz Fernando consegue fazer as atividades dele sem ser amor exigente, né? Dona Mara, eles estão sempre ali, disponíveis, né? Se colocando, né? Para poder, a gente estar trazendo mais pessoas para conhecerem um programa e a gente buscar a nossa melhora, né? Tentar buscar estar cada vez melhor. Antes da Marina falar e eu passar para o Ederaldo, eu queria falar sobre a nossa domingueira da semana que vem. Semana que vem a gente vai receber a Eliane, que é voluntária regional lá de Juiz de Fora, e ela vai falar sobre faltou limites? Para quem? Existe uma receita para isso? Então, a gente espera vocês semana que vem na nossa domingueira aí. Marina, o tempinho é seu, e aí depois o Ederaldo, eu já vou fechar meu microfone, eu passo para o Ederaldo. Eu queria agradecer muito. Eu e a Rosa ficamos conversando sobre que tema, né, que seria, e aí a gente acabou chegando nesse, né, e eu tinha outras coisas que já estavam prontas, né, que eu podia ter falado, mas eu falei, não, vamos por esse tema mesmo. E me fez refletir muito, me fez pensar muito nesse ano e meio, né, que eu tenho vivido.
Eu gosto muito daquela série Grey's Anatomy, e eu estou assistindo a 17ª temporada, que é do tempo do Covid. E eu comecei a assistir logo do começo e relembrando, né, como que era, né, as pessoas chegando no hospital, todo mundo sem saber o que era, como fazia, depois obrigatório uso de máscara. Eu ainda estou bem no comecinho, e eu quero terminar com uma cena que eu vi no último episódio que eu assisti ontem, né? Tinha uma das médicas que estava muito mal, ela tinha passado por uma situação muito ruim, ela estava lá deprimida, um dos médicos tinha morrido, e ela estava lá muito deprimida, sentada lá num banco fora do hospital, e aí chegou a outra, elas começaram a conversar, e ela chorando, chorando, e aí, eu preciso de um abraço, eu não aguento mais essa privação de afeto, de proximidade. Aí a médica falou, confia em mim, fica de pé. Aí ela ficou. Vira de costas, ela virou. E aí a outra médica encostou com as costas nas costas dela. E elas ficaram lá um tempão. Então, sempre tem um jeito, a gente sempre pode fazer. Não é natural para a gente viver desse jeito, né? A gente ficar 1 ano e meio sem ver nossa filha, nossa neta de 4 meses está com quase 2 anos, quando a gente foi lá, ela nem sabia quem era a gente, né? Ela ficou olhando de rabinho de olho, assim, do colo da minha filha, depois reconheceu, né? Acho que ela deve ter pensado, não eram os bonecos que estavam lá no computador, né? A gente teve que se reinventar muito, então o que fica para a gente desse tempo é resiliência, foi o que a gente desenvolveu nesse 1 ano e meio. Essa é uma força que está dentro de cada um, e que nos momentos mais difíceis da nossa vida, que é só a gente pensar nisso, e a força vai brotar para ajudar a gente a passar por tudo que a gente ainda tiver que passar. Gratidão, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Para encerrarmos com a nossa oração da serenidade, convidar a Elinda Acosta, invitación a Elinda, do Uruguai. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Você quiere el desarrollo de la oración de la serenidad? Sim. Bien. Compartimos la pantalla y comenzamos. Vamos a respirar profundamente, aflojar nuestro cuerpo, nuestro cuello, nuestra espalda, hacer un pequeño camino hacia adentro, agradeciendo todo lo que tuvimos en el día de hoy, viviendo el solo por hoy positivamente, respirando profundamente. Soltamos todas nuestras cargas inútiles y nos enfocamos en la riqueza de este programa. Y comenzamos con la oración. Yo sostengo mi mano en la tuya, promuevo mi corazón al tuyo, para que juntos podamos hacer lo que solo no conseguimos. Concédeme, Señor, serenidad necesaria para cambiar, modificar aquellas sabiduría para de otros. Alegría. Gracias, Rosa. Gracias, Marina. Obrigada, Marina. Obrigada, Rosa. Muito bom, muito bom. Obrigado, Marina. Obrigada, Geórgia. Obrigada, Geórgia. Beijos a todos.